Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversas de Travesseiro. Estamos iniciando hoje nosso 90º episódio com o tema A Geração Cansada. Viver ou apenas sobreviver? E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. Eu gostaria de começar perguntando como é que você está no dia de hoje. Inclusive, trago novidades, né, da minha vida. Gente, tá uma loucura, uma correria muito grande, né? Porque eu inaugurei uma loja virtual com a minha irmã focada em roupas fitness, inicialmente feminino, podendo futuramente ampliar para o ramo masculino também. Então, se você não segue, gostaria de pedir que vocês também seguissem, né? Além do podcast, seguisse a página lá da loja, que é a Soul Fit Store, Soul de alma, então é SOL, underline fit, FIT, underline store, STORE, né? Vou deixar, inclusive, na descrição, tanto do vídeo quanto do áudio, o link para nossa rede social. Então, gostaria de pedir que vocês dessem uma conferida lá. Cheio de projetos, né? Cheio de coisas. Por isso que a gente está, de certa forma, nessa contagem regressiva do podcast, né? Faltando aí 10 episódios, que até agora está mantida a decisão da gente encerrar no 100º episódio. E como eu falei, não por nada de negativo, muito pelo contrário, que eu estou me dedicando a outros projetos e eu sinto nesse momento que o podcast ele cumpriu a missão que tinha para cumprir na minha vida, sabe? Então eu estou muito leve com essa decisão, muito tranquila. Então, se você não segue também o canal, gostaria de pedir que você seguisse, né, o nosso podcast no Instagram, no WhatsApp, perdão, no YouTube, no Spotify. Tem aí as nossas redes também na descrição do vídeo e do áudio. E falar sobre cansaço, minha gente do céu. Quanto a gente tem muitas vezes se sentido cansado, né? Mentalmente, fisicamente, às vezes no âmbito profissional, às vezes no âmbito das nossas relações. Então, esse cansaço, muitas vezes, ele parece que traz uma sobrecarga que a gente, por alguns momentos, acredita que não consegue dar conta, o que não consegue descansar o suficiente, que está sempre tendo demandas e mais demandas. E como a gente faz para conseguir esse equilíbrio em relação a tudo isso? A gente precisa entender que a nossa vida não se resume apenas ao nosso âmbito profissional e a nossa vida também não se resume apenas ao nosso âmbito pessoal, né? Então, quanto pessoas adultas, nós buscamos esse equilíbrio. E aí existe um cansaço sempre físico, mental e emocional. E como eu consigo lidar com isso? O que é que causa? Porque muitas vezes a gente também precisa entender o agente causador, né? Eu estou cansado. E de onde vem esse cansaço? Porque eu estou sempre me sentindo dessa forma. E será que esse cansaço também não está me roubando parte da minha vida? Né? Eu, particularmente, ano passado, tive uma rotina muito mais pesada do que eu estou tendo esse ano, né? E tiveram momentos que eu me sentia que eu estava no automático, só me arrastando, extremamente cansado, fadigado e sobrecarregado. E, ao mesmo tempo, eu me forçava, de certa forma, a viver, para não ficar só naquela questão da rotina, do dia a dia, do trabalho, né? E é interessante que eu li até uma reportagem recentemente que falava sobre isso, né? Da gente, de certa forma, se forçar, né? Se obrigar a sair de casa, a fazer algum rolê, a dar algum passeio, porque senão a gente vai se acostumando com essa questão de ficar extremamente em casa. E é óbvio que a gente pode curtir um pouco a nossa casa, curtir um descanso, mas que isso não se torne, que a nossa vida não se torne apenas isso, sabe? Porque essa saída, essa troca, e pode ser sozinho também, tá? Sair não quer dizer que você tenha que estar na companhia de outras pessoas, apesar de também ser necessário em alguns momentos a gente ter, sim, companhias. Mas da gente não ficar nessa lugar de comodismo, de certa forma, de só estar em casa, só estar em casa, só estar em casa, porque o nosso corpo vai se acostumando, nossa mente vai se acostumando e a vida vai passando. No final das contas, é isso. Então, se você só trabalha e descansa, só trabalha e vive em casa, você está fazendo o que da sua vida além disso? Sabe? Qual, assim, foi a última vez que você conseguiu sair com seus amigos para sentar e conversar,
sabe, ter uma visita, visitar alguém que você gosta, sentar, fazer um lanche, dar risada, coisas básicas. Eu não estou falando necessariamente de um show, de uma festa, de uma balada. Eu estou falando da gente estar perto das pessoas que a gente ama, que às vezes até disso a gente está abrindo mão por conta da nossa rotina. Então as pessoas sentem falta da gente, nós sentimos falta das pessoas. E quando é que essa troca vai acontecer? Às vezes até uma mensagem mesmo de um WhatsApp, de um mandar uma mensagem no direct e você ter uma troca virtual, já que fisicamente talvez possa ser que não seja possível, porque a gente usa tanto do nosso tempo para estar em rede social, que às vezes falta presença, falta estar com o outro. E ultimamente eu tenho saído mais vezes e inclusive não postado e me obrigado, de certa forma, me disciplinado, na verdade, para quando eu estou num ambiente com as pessoas, eu curtir aquele momento, usar ou tocar o menos possível no celular, sabe? Estar ali de verdade, não só fisicamente. A sensação de estar atrasado na vida, isso pega a gente muitas vezes, porque a gente sempre acha que o outro está na frente da gente, a gente sempre acha que poderia ter avançado mais, a gente não está onde a gente deseja ainda. E, e isso vai trazendo peso para a gente, isso vai trazendo carga, pressão, porque muitas vezes as pessoas já nos pressionam para alguns determinados espaços, né, para ocupar algumas determinadas posições. E a gente também se cobra. Eu, particularmente, não preciso de ninguém me cobrando, porque eu já me cobro tanto, então só a autocobrança que eu faço, para mim, de certa forma, já é assim excessivas ou suficiente, né? Eu já me cobro demais. E a gente fica comparando muito a nossa trajetória, a nossa jornada, as nossas conquistas com a das outras pessoas, mas a gente tem que lembrar que não partimos do mesmo lugar. Os nossos privilégios não são os mesmos, as nossas facilidades não são as mesmas. Então, muitas vezes o outro está à frente de mim, mas porque ele já tinha boa parte do caminho aberto para ele. E a gente precisou traçar muito mais ou se esforçar muito mais para chegar onde a gente está. E lembrar que onde a gente está também já é um avanço. Porque muitas vezes a gente desmerece as conquistas que a gente já alcançou na vida. Então, preciso também reconhecer que eu avancei, que eu evoluí. Talvez ainda não seja o tanto quanto eu gostaria, não atenda às minhas expectativas, mas eu preciso sim reconhecer de que eu avancei, de que eu evoluí. E que a jornada do outro é sobre o outro, não é sobre mim. A minha jornada, sim. Inclusive de eu estar caminhando num sentido, numa direção que faça sentido para mim. E da gente pensar, eu estou seguindo na direção porque eu ainda faz sentido para mim, porque eu ainda quero chegar naquele lugar, ou é porque lá atrás eu escolhi esse caminho e eu estou seguindo o bonde, ou estou seguindo só porque foi uma decisão que eu tomei lá atrás. Porque se não fizer mais sentido para mim, não faz. Assim, não tem porquê eu me manter na mesma direção. Eu posso mudar a rota, eu devo, na verdade, a partir do momento que eu percebo que aquela direção não faz mais sentido para mim. A gente tem uma sensação, né, de estar sempre obrigado a estar produzindo. E o nosso mercado de trabalho, o nosso ambiente de trabalho, as relações profissionais, elas normalmente nos levam para esse lugar. Como se você não estivesse produzindo todos os dias, 24 horas por dia, não fosse suficiente. Enquanto eles dormem, enquanto eles descansam, eu trabalho. Cara, vai chegar um período que você vai estar esgotado e não vai mais dar conta. Porque o descanso ele se faz necessário para todos, sem exceção. Então, até para que eu consiga dar conta de tudo aquilo que eu preciso, ou que eu me proponho a dar conta, eu vou precisar descansar. Porque se meu corpo não estiver descansado, eu não vou produzir. Minha mente vai estar ali cheia de coisas e eu não vou conseguir dar conta de tudo aquilo que eu tenho para dar conta. Então, o descanso ele é necessário. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio para que a gente não negligencie o nosso descanso, porque ele é fundamental, inclusive para a gente chegar aonde a gente deseja.
Uma outra pressão que a vida acaba nos trazendo muitas vezes é o de performar felicidade. Você tem que estar bem sempre. Sorriso no rosto, não existe problema. Parece um conto de fadas, né? A vida não funciona dessa forma. Então a gente não tem que estar, claro, expondo nossas dificuldades para todo mundo quando nós as temos. Mas também eu não tenho que estar sempre 100% do tempo, dos dias, do ano inteiro exalando felicidade, como se a vida fosse realmente super fácil, né? Então a gente vai ter ali uns momentos ou uns dias que não vão ser tão bons, e tudo bem com isso, mas que as pessoas querem que a gente esteja sempre com um sorriso no rosto, né? Como se a vida fosse um conto de fadas, e não é. A gente vai passar por dificuldades, a gente vai ter dias difíceis, e isso faz parte da vida humana. Trabalhar muito e viver pouco. Isso é eu olho muito pelo ângulo do perigo, sabe? Porque se a gente vive em função do nosso trabalho, a gente não vive, né? Já tem isso. Então, todo o seu tempo estar dedicado ao âmbito profissional, quanto do seu tempo no dia ou na semana você dedica para você? Você consegue fazer uma atividade física, você consegue cuidar da sua alimentação, você consegue ter um tempo de descanso suficiente, ou seja, uma noite de sono adequada. São coisas básicas. Perceba que eu não estou exigindo coisas gigantescas, né? Mas um tempo de qualidade consigo mesmo. E às vezes o nosso tempo de celular, ou do uso do celular, ele acaba dificultando esses tempos de qualidade que nós poderíamos ter no nosso dia a dia. Então é importante que a gente consiga buscar esse equilíbrio. E a romantização do corre. Ai, nossa, como ele trabalha, como ele sabe, é dedicado, como ele vive numa rotina pesada, como se fosse fácil, né? Para mim, eu tenho uma certa facilidade em alguns aspectos, graças ao que eu construí já, né? Pelo fato de ir para o meu ambiente de trabalho e voltar no meu carro próprio. Mas imagine as pessoas que andam no transporte público, que a gente sabe que o transporte público no Brasil é um caos. Aqui em Recife não é diferente. E as pessoas gastam muito tempo nesse tempo de nesse processo de locomoção, né, do ambiente familiar, do ambiente da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, muitas vezes, transportes super cheios, lotados, você em pé, cansado no dia de trabalho. Então, veja quanto desconforto. Eu compreendo de você chegar em casa fadigado, cansado, estressado, né? Até porque eu já tive essa rotina de transporte público durante boa parte da minha vida. Então, esse corre louco, excessivo, não é nem um pouco bonito. As pessoas deveriam poder ter uma qualidade de vida, um transporte público de qualidade e poder equilibrar melhor seu ambiente de trabalho com a sua vida pessoal, né? Dormir pouco é sinal de sucesso, nem um pouco. É sinal de desgaste para chegar uma hora que a conta vai bater na sua porta, né? Você precisa descansar, sim. É necessário para que você dê conta das suas demandas, para que você fique bem. Isso também, por incrível que pareça, é autocuidado. E a gente negligencia muito facilmente. Eu falo, inclusive, por mim. Porque eu sei que muitas vezes eu acabo não dormindo o tempo suficiente ou adequado para o descanso do meu corpo. O perigo de normalizar o esgotamento. Ah, estou sempre cansado, estou sempre esgotado, e isso é o normal. Não deveria. Pode ter se tornado normal na sua vida, mas não é o ideal. Então, não é porque algo se tornou normal para a gente que é o correto. Eu estar sempre esgotado, quer dizer que minha vida vai ser isso. Então, às vezes, eu tenho um aniversário para ir, alguma coisa importante com a minha família, com meus amigos, eu não vou porque o meu esgotamento físico ou mental não me permite. Então, estar esgotado é normal? É óbvio que não. É fácil mudar, ajustar a nossa rotina diante das demandas que nós temos? Não é. E aí vai variar de pessoa para pessoa e a gente conseguir entender o que é que dá para eu ajustar, o que é que dá para eu melhorar. E eu digo para vocês, sabe qual é a minha grande preocupação da vida? É sentir que eu não vivi,
sabe? Então, quando eu estava em algumas fases específicas com muitas demandas, principalmente ano passado isso me aconteceu com muita frequência. Eu ficava assim: "Poxa, eu não quero sentir que eu estou só sobrevivendo, eu quero viver, eu quero aproveitar a minha vida, eu não vou ter outra para substituir depois, para trocar, para aproveitar um momento que eu não aproveitei". Então isso é uma preocupação para mim. Eu particularmente não coloco meu trabalho acima de mim, né, porque se me acontece alguma coisa, no outro dia tem uma pessoa lá no meu lugar, sabe. Sou substituído facilmente, mas eu não posso ser substituído na minha própria vida para as pessoas que me amam, para mim mesmo. Então, se eu coloco o meu trabalho acima de mim, eu estou me negligenciando e eu preciso ter cuidado com isso. Eu acho que o equilíbrio é o melhor caminho. O meu trabalho ele é importante, eu não estou desmerecendo de forma alguma, porque é o meu sustento, é o que me permite realizar os meus sonhos, as coisas que importam para mim. Mas eu também não posso deixar a minha vida de lado e viver em função do meu trabalho, porque aí eu também vou estar, me abandonando mesmo, me deixando para depois, né. Ansiedade coletiva e excesso de estímulos, todo mundo excessivamente cansado. Digo a vocês sem medo de errar a profissão de professor, né, já faz 13 anos que eu estou na educação, então tenho muita propriedade para falar. É um ambiente, infelizmente, que se tornou muito insalubre, as pessoas têm adoecido excessivamente. Eu estou cansado de ver profissionais, colegas de trabalho das escolas em todas que eu já trabalhei, sem exceção, alguém com problemas de esgotamento, às vezes afastado do ambiente de trabalho por questões psicológicas, por conta dessas demandas, esse excesso, um ambiente muito insalubre que se tornou a educação, né. Muitas vezes a gente não tem condições físicas e estruturais, dependendo da escola, de de uma qualidade, ter um ambiente de trabalho de qualidade, sabe, com condições mínimas de você estar em um ambiente de qualidade. Então isso acontece em muitas escolas, em várias cidades, né, acredito que em outros estados também, e sempre profissionais extremamente esgotados, porque a gente leva trabalho para casa, né, não só é estar na sala de aula. Então, salas de aula cheias, enfim, muitas peculiaridades próprias dos professores que nós enfrentamos e realmente tem se tornado um ambiente cada vez mais difícil. E esses excessos de estímulos, né, por conta das redes sociais, a gente tá é como se tivesse sempre que estar atento a alguma coisa, estar ali na ativa e não pudesse se desconectar um pouco, se desligar um pouco, que eu acho também que seja fundamental. Mente cansada antes mesmo do dia começar, isso me aconteceu com muita frequência ano passado, onde eu já acordava cansado, parecia que eu não tinha dormido nada. Então, isso é um dos sinais do nosso corpo que tem alguma coisa errada. E a gente precisa estar atento a isso. O que é que eu estou fazendo ou o que é que da minha rotina está me causando isso? Porque não é normal você acordar cansado. Não é normal você acordar com a sensação de esgotamento e de sentir que não descansou absolutamente nada. Então, alguma coisa está, assim, desajustada e você precisa identificar isso para possivelmente modificar. O impacto das cobranças familiares e sociais. Gente, a gente já se cobra tanto, mas as pessoas também cobram da gente, né? E isso impacta a gente, inclusive muitas vezes despertando até ansiedade, né? Porque você tem que atender às expectativas do outro, você tem que atender às expectativas da sociedade, você tem que atender às expectativas da sua família, e que muitas vezes é aquilo que eu já trouxe aqui em diversos episódios. A sua jornada ela precisa fazer sentido para você. Se você está sempre preocupado com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão achar, você está se deixando para depois. Você está colocando a vontade das pessoas acima de você. E sua jornada ela precisa fazer sentido para você. Suas escolhas elas precisam fazer sentido para você. Sua profissão ela precisa fazer sentido para você, porque é você que vai estar naquela rotina, é você que vai estar no dia a dia.
E eu acho que não tem coisa melhor do que a gente estar satisfeito ou realizado, né? E o fato de estar satisfeito ou realizado não quer dizer que em alguns dias você não esteja aborrecido com aquele lugar ou com aquela profissão, mas você precisa estar satisfeito e realizado naquilo que você escolheu para a sua vida. Então, a sua jornada é sobre você. E eu acho que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Ah, porque minha família vai achar isso? Ah, porque minha família vai achar aquilo? Ah, porque meu esposo, meu namorado vai achar. Cara, não é isso. Não é esse o caminho, sabe? A sua jornada, ela precisa fazer sentido para você. Então, muitas vezes as pessoas cobram para que você case, para que você tenha filhos, para que você cresça, para que você conquiste, para que você chegue em determinados lugares. Mas tem lugares que você nem deseja alcançar, tem lugares que nem você nem quer para você. Então, você precisa filtrar isso. A opinião das pessoas que a gente ama, elas são importantes, mas elas são opinião. A decisão, ela tem que ser nossa. Sou eu que vou decidir qual caminho eu vou percorrer, qual trajetória eu vou seguir. Então, a minha jornada, ela precisa fazer sentido para mim. Eu preciso estipular alguns limites para as pessoas. Eu vou escutar a sua opinião, porque é importante para mim, porque eu quero te escutar, quero entender teu ponto de vista, mas as decisões são minhas, porque a vida é minha. A solidão da geração hiperconectada, todo mundo está conectado com todo mundo, está ligado a alguma rede social, mas no final das contas se sente só. Bate o sentimento de solidão e como lidar com isso. Primeiro você tem que entender que muitas vezes essas relações de rede social são relações superficiais. No momento que a corda aperta, né, que a coisa dificulta, provavelmente não são essas pessoas que estarão lá para te estender a mão. Então a gente precisa criar relações sólidas, boas, de qualidade suficiente para a gente saber que a gente pode contar com essas pessoas, assim como elas também podem contar com a gente, né? Que é uma coisa que eu sempre trago quando se trata das nossas relações eh, familiares, de amizades, é eu estar para o outro, para que o outro também esteja para mim. Não tem, o ideal é que não seja uma relação de via única, que só eu me doe, só eu esteja lá, para que o outro também esteja para mim, ou que também não seja só isso, né? Só espere do outro, e eu não seja a pessoa que está lá disponível quando o outro precisa. Então, são muitas conversas e poucas conexões reais. Então, a coisa aperta quando você sente necessidade de ter uma troca mais profunda, de desabafar, de conversar. Você consegue encontrar isso nas relações que você construiu ou são pessoas realmente só de rede social e que fica nisso, que não aprofunda essas relações? Muitas vezes relações superficiais, rasas, enfim, sem sentido, né? Falta de propósito e sensação de vazio. Eu acho que muitas vezes esse cansaço vem daí. Você não sabe para onde você está indo, você não sabe para onde está seguindo. Fica essa sensação de vazio e como é que eu preencho isso? Eu acho que também isso, nesse campo especificamente, é importante a gente ter essa questão da sacralidade, né? Do lado espiritual, de acordo com a sua crença. Eu acho que ajuda muito, sabe? No sentido de ter um propósito de vida, de preencher alguns vazios. No meu caso, né? É Deus, porque faz parte da minha religião. E aí de eu conseguir preencher certos vazios nesse lugar. De eu conseguir buscar um propósito na minha vida, de uma meta, de onde eu quero chegar, de por que eu estou aqui, para onde eu vou, sabe? Essas coisas que parecem perguntas muito profundas ou muito filosóficas, mas que direcionam a nossa vida. Eu estou seguindo um caminho, mas que caminho é esse? Sabe? Qual o sentido? Por que eu escolhi seguir por esse caminho? Então, tudo isso precisa fazer sentido para mim. E para você, o que é viver de verdade? Hoje, olhando sua rotina, hoje, sua vida hoje, você sente que você está vivendo de verdade ou você está só sobrevivendo? E eu digo a vocês, é horrível estar com essa sensação de estar só sobrevivendo.
Porque você não vê perspectiva de mudança a curto prazo. Não é no dia seguinte que você amanhece e percebe que tudo mudou, que agora você está vivendo. Mas o primeiro passo é identificar e desejar mudar isso. Se eu percebo que eu não estou vivendo, que eu só estou sobrevivendo, o que é que está ao meu alcance que eu posso fazer para mudar isso? Porque não adianta ficar no campo da lamentação. Ah, eu não, eu isso, eu aquilo, eu não sei o que lá. Cara, não. Precisa de ação. A fé sem ação é morta. Então, se eu percebo que eu não estou fazendo o que eu gostaria, que eu não estou tendo a vida que eu desejaria, o que é que eu posso fazer de diferente? Porque se eu mantiver da mesma forma que está hoje, nada vai mudar. Tudo vai permanecer exatamente igual. Então, viver de verdade é eu cuidar da minha saúde mental, é eu descansar, é a presença, é eu estar verdadeiramente com o outro. Quando estou com alguém, é o outro estar verdadeiramente comigo. É a gente sentir que gosto de vida, que é tão bom, sabe? Eu poder estar em um ambiente e contemplar o lugar que eu me encontro, ser grato pelas pessoas que estão ali comigo, é valorizar esses pequenos detalhes, sabe? Valorizar tudo ali que está ao meu redor, estar de verdade onde eu me encontro. E como desacelerar em um mundo acelerado vai de acordo com as suas escolhas e com a sua rotina. O que é possível para mim ajustar? Como é que eu posso modificar algumas coisas na minha rotina para que eu tenha um pouco mais de tempo para mim, para que eu faça uma atividade física, para que eu curta a companhia das pessoas que eu amo, para que eu esteja presente em datas importantes, para que eu celebre a vida das pessoas, a minha vida, as amizades, as minhas relações, enfim, contemplar a vida. O que é que eu posso mudar, modificar para que eu sinta que eu estou vivendo e não apenas sobrevivendo? Talvez o maior ato de coragem hoje seja parar de apenas sobreviver e voltar a viver. Então, viver quer pressa. A vida tem pressa, ela não espera para depois, ela não deixa para depois, porque ela vai passando. E quando você menos percebe, boa parte já foi embora. Então, que você reflita os seus cansaços, o que é que pode ser mudado e o que é que eu posso fazer para sentir que eu estou vivendo de verdade, que eu estou aproveitando de verdade. Isso, viver de verdade e aproveitar de verdade não é ser irresponsável com as coisas que eu tenho que dar conta, com a minha vida profissional, com a minha família, com os meus amigos. É eu conseguir equilibrar e dar conta de tudo isso de forma que eu cuide, viva e aproveite. Tudo ao mesmo tempo, cada um no seu espaço de tempo, né? Então, espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você. Se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que seguisse o canal, curtisse, comentasse, compartilhasse para que a gente alcançasse mais pessoas. Obrigado pela companhia mais uma vez. Abraços e até a próxima. E lembre, a vida tem pressa. Viva hoje, viva agora, ame e aproveite ao máximo. Tchau.